Unidade 2. Como pedir desculpa e agradecer. No trabalho. Bom dia, senhora engenheira. Desculpe o atraso. Bom dia, Dona Maria. Então? É que o autocarro atrasou-se e fiquei sem bateria no telemóvel. Não pude avisar. Pronto. Nesse caso está bem. Mas logo fica a trabalhar até mais tarde, não é? Ainda tem muito trabalho atrasado. Desculpe, senhora engenheira, mas não posso ficar para além da hora. Tenho de ir buscar a minha filha ao infantário. Hoje não é possível. Olá, Pedro. Desculpa lá o atraso. O autocarro é sempre a mesma coisa. Deixa lá. Olha, já acabei o relatório que tínhamos de fazer. A sério? Obrigadíssima. Obrigada mesmo. Nem sei como te agradecer. Quando eu precisar é a tua vez. Claro, tu és mesmo espetacular. Deixa-te disso. Não me custou nada. Olha, Maria, a Alice, a Vera e eu hoje vamos almoçar ao restaurante mexicano. Queres vir connosco? Ai, não posso. Desculpa lá. Tenho de acabar isto até à hora de almoço e a chefe não me perdoa se eu não acabar. Gostava muito, mas não dá. Obrigada na mesma. Tudo bem. Fica para a próxima. Até já. Até já. Mas olha, vou ter convosco para tomar um café. A essa hora já deve ter acabado. Pode ser? Claro. Sempre pomos a conversa em dia. Ótimo. Olha, então depois lembra-me para te falar da festa que vou fazer em minha casa. Este fim de semana. Estás convidada. Podes contar comigo. Já falamos então. Então vá. Até já. Bom dia. Venho deixar uma encomenda. E para quem é? Para o Sr. João Santos. Mas olhe que ele não está cá hoje. Terá de passar amanhã, ou então talvez lhe possa telefonar para combinar a melhor altura para entregar a encomenda. Mas nesse caso, talvez possa deixar a encomenda consigo, não? Lamento, mas isso não pode ser. Não posso responsabilizar-me pelas encomendas dos outros. A sério? Então e agora? Tenho de voltar cá no outro dia? Desculpe, mas são as normas do escritório. Não posso mesmo ficar com a encomenda. Pronto, está bem então. Volto a passar amanhã. Sim, é melhor. Desculpe lá, mas tem de ser assim. Até amanhã. No contexto de trabalho, dirigimo-nos de forma diferente a pessoas diferentes. Usamos formas de tratamento mais formais com os nossos ou as nossas superiores e com pessoas menos próximas. E somos mais informais com pessoas amigas e colegas mais próximos e próximas. É obrigatório pedir desculpa se não cumprimos os nossos deveres. Chegar à hora combinada, terminar um trabalho dentro do prazo. Se não aceitamos um convite ou uma proposta, ou se rejeitamos um pedido. Em Portugal, o pedido de desculpas é normalmente acompanhado de justificações. Quando um ou uma colega de trabalho nos faz um favor, temos de agradecer. Pedir desculpa e agradecer são formas de cortesia. Devemos pedir desculpa quando falhamos e agradecer quando alguém faz algo positivo por nós. Nós também agradecemos na resposta a convites, sugestões e propostas. Quando recusamos pedidos, pedimos desculpa e também o fazemos quando recusamos convites, sugestões e propostas. Normalmente, usamos uma forma do verbo na terceira pessoa gramatical para falar e pedir desculpa a um superior hierárquico ou a uma superior hierárquica. Não é recomendável usar a forma você, mas sim o senhor, a senhora, o senhor doutor, a senhora doutora,
o senhor engenheiro, a senhora engenheira, o senhor Silva, a dona Ana. Por isso, a forma verbal habitual para pedir desculpa é desculpe. Para pedir desculpa, também podemos dizer peço imensa desculpa. Além do pedido de desculpa, podemos dar justificações, como, por exemplo, é que perdi o comboio, ou não pude avisar antes porque fiquei sem bateria no telemóvel. Normalmente, quando alguém nos pede desculpa, aceitamos e usamos expressões como, por exemplo, tudo bem, está bem. Normalmente, com os colegas e com as colegas de trabalho, usamos a forma do verbo na segunda pessoa do singular, sobretudo com os que são mais novos ou que têm a mesma idade que nós. Por isso, a forma habitual para o pedido de desculpas é desculpa. Para os colegas mais velhos e para as colegas mais velhas, podemos usar a forma do verbo na segunda pessoa do singular ou uma forma de tratamento nominal. Por exemplo, o colega, a Ana, o Joaquim, a dona Mariana, o senhor Almeida, seguida do verbo na terceira pessoa do singular, como, por exemplo, dona Mariana, desculpe. Neste caso, a forma verbal habitual para o pedido de desculpas é desculpe. Além do pedido de desculpas, podemos dar justificações, como, por exemplo, é que perdi o comboio. Normalmente, quando um colega ou uma colega nos pede desculpa, aceitamos e usamos expressões como, por exemplo, tudo bem, não faz mal, deixa lá. Para agradecer um favor a um colega ou a uma colega, dizemos obrigado se nos identificamos com o género masculino e obrigada se nos identificamos com o género feminino. Às vezes, esta fórmula é precedida ou seguida de expressões de intensificação, como, por exemplo, muito obrigada, obrigada mesmo, ou obrigadíssima. Quando agradecemos o favor, também podemos acrescentar um elogio ao colega ou à colega. Por exemplo, és mesmo espetacular, ou tu és impecável. Quando convidamos um colega ou uma colega para fazer algo, podemos dizer, por exemplo, queres ir comigo ao cinema? Ou que tal irmos ao cinema? E quando aceitamos o convite, podemos dizer, por exemplo, claro, obrigada, ou vamos. Mas nem sempre é possível aceitar um convite. Nesses casos, podemos recusá-lo diretamente e dizer, por exemplo, gostava muito, mas não posso. Ou de forma mais delicada, podemos incluir um agradecimento pelo convite na resposta, obrigada, mas não vai dar. Para não ofender quem nos convida, podemos explicar por que razão não podemos aceitar o convite e dizer, por exemplo, tenho uma consulta ou obrigada, mas vou ficar a adiantar o trabalho. Ou apresentar uma solução alternativa, como, por exemplo, hoje não posso, mas amanhã sim. Ou e se fosse amanhã?
Também podemos expressar hesitação se queremos pensar melhor antes de decidir. Nessas situações, podemos dizer: não sei se posso ir, ou vou ver se dá, depois digo-te. Se alguém não aceita o nosso convite, dizemos à pessoa que não precisa de se preocupar e que não há problema. Assim, podemos dizer, por exemplo, não faz mal, fica para a próxima. Normalmente, quando recusamos um pedido feito pelo chefe ou pela chefe, devemos dar explicações como, por exemplo, infelizmente não me é possível porque tenho de ir buscar o meu filho à escola. Ou gostava muito de corresponder ao seu pedido, mas tenho uma consulta. No trabalho, dirigimos-nos às pessoas desconhecidas ou menos próximas usando formas de terceira pessoa gramatical. Não é recomendável usar a forma você, por isso, preferimos usar apenas a forma verbal. Assim, para recusar um pedido feito por uma pessoa desconhecida ou menos próxima, podemos dizer, por exemplo, desculpe, mas não pode ser. Passe mais tarde. Ou peço-lhe desculpa, mas não é possível. Normalmente, em Portugal, quando recusamos fazer um favor a uma pessoa desconhecida, não damos explicações. Ainda assim, quando queremos dar explicações, usamos expressões genéricas e vagas, como, por exemplo, são as normas do escritório. Normalmente, a pessoa a quem é recusado um pedido aceita cordialmente essa recusa, dizendo, por exemplo, pronto, não há problema. Ou, muito bem então, passo amanhã. Informação sociocultural. Geralmente, os portugueses começam a trabalhar entre as 8 horas e as 9 horas. A pausa para almoço é entre as 12h30 e as 14 horas e o dia de trabalho termina às 18 horas. A meio da manhã e durante a tarde, os trabalhadores portugueses costumam fazer uma pausa para tomar um café, por exemplo. De segunda a sexta-feira, os serviços públicos abrem às 9 horas e fecham às 16 horas. Aos fins de semana estão fechados. Os assuntos burocráticos também podem ser tratados numa loja do cidadão, um espaço que existe em muitas cidades portuguesas e que disponibiliza diversos tipos de serviços, públicos e privados, não apenas aos cidadãos portugueses, mas a todas as pessoas residentes em Portugal. Normalmente, as lojas do cidadão estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30 e aos sábados, das 9h30 às 15 horas. Os bancos funcionam normalmente entre as 8h30 e as 15 horas. Em Portugal, as aulas dos ensinos básico e secundário começam em setembro e terminam em junho. No período de Natal, de Ano Novo e na Páscoa, há normalmente 2 semanas de férias. As férias de verão são nos meses de julho e de agosto. As lojas do comércio tradicional abrem geralmente às 9 horas e fecham às 19 horas, de segunda a sexta-feira.
Entre as 13 horas e as 14h30, 15 horas, algumas lojas fecham para almoço. Aos sábados, normalmente as lojas estão abertas de manhã até às 13 horas. Aos domingos e feriados, as lojas costumam estar fechadas. Nos centros comerciais, as lojas abrem às 10 horas e fecham normalmente às 23 horas. Geralmente, os supermercados estão abertos todos os dias, das 8 horas às 21 horas. Nos centros comerciais, os supermercados abrem às 8 horas e fecham às 23 horas. Aos domingos, normalmente, fecham às 22 horas. Ao fim de semana, quando as pessoas têm tempo livre e quando está calor, gostam de ir a uma esplanada, a um jardim ou passear à beira-mar. Quando está frio, preferem ficar em casa com a família ou vão a um centro comercial. Normalmente, os trabalhadores têm direito a 22 dias úteis de férias por ano. Os portugueses preferem tirar férias no verão, normalmente em agosto. Os portugueses gostam de passar as férias de verão nas praias. Os feriados podem ser em dias fixos ou móveis. Alguns feriados em dias fixos são, por exemplo, o Dia da Liberdade, 25 de abril, o Dia de Portugal, 10 de junho, o Dia da Implantação da República, 5 de outubro, o Dia de Natal, 25 de dezembro. E alguns feriados em dias móveis são, por exemplo, a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Quando um feriado é num dia próximo do fim de semana, na quinta-feira ou na terça-feira, muitos portugueses aproveitam para fazer ponte. A ponte inclui o dia útil em que não se trabalha, porque esse dia fica entre dois feriados ou entre um feriado e um fim de semana. Se quer praticar tudo o que aprendeu, pode aceder a este link para realizar as atividades.